Dando boa noite aí para o Brasil inteiro. Vamos lá? Um assunto que indiscutivelmente vai cair na sua prova é o assunto de pronome relativo, para quem faz qualquer concurso, independente de qual seja a banca. Mas colocando aqui como foco o SESC e o UNB, nós temos algumas armadilhas com as quais você tem que se preocupar. E uma delas está aqui. Presta atenção só. Você vai criar o pronome relativo. Pegou a frase e falou assim: conheço o aluno passou no concurso. David, posso fazer uma pergunta? Pode. Esse tipo de repetição, você já havia dito que não pode acontecer. Eu não posso chegar aqui e falar isso. Eu conheço o aluno passou no concurso. Sim. E a fim de evitar que aconteça esta repetição, eu vou chegar aqui e vou usar o pronome relativo. Por exemplo, eu chego aqui e coloco: eu conheço o aluno que passou no concurso. Quando eu te pergunto quem passou no concurso, na hora você vai me dizer que foi o aluno. Por esse motivo, aqui eu vou ratificar que esse cara seja um pronome relativo. E a teoria importante a respeito de pronome relativo: saber que todo e qualquer pronome relativo, ele evita a repetição de um termo que foi citado anteriormente. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Mas existe uma lista, existe uma tabela que alguns professores dão para eu saber em que momento que eu posso usar cada relativo. E o que eu digo para vocês? Isso é enrolação. O aluno que vai estudar para fazer concurso, ele não tem que saber tabela de nada. Mesmo porque, vê se você concorda comigo o seguinte, preste atenção aqui. Existiria a possibilidade de eu chegar a essa frase, por exemplo, e usar o pronome relativo quem? Chegar aqui e falar assim: eu conheço o aluno quem passou no concurso. Eu posso? Não. Eu posso chegar aqui e dizer: eu conheço o aluno onde passou no concurso? Não. Eu posso chegar aqui e falar que eu conheço o aluno cujo passou no concurso? Não. Então ali, sem muita observação, tu já sabes que não existe possibilidade de usar o onde, de usar o quem, de usar o cujo. Não existe essa possibilidade. E é óbvio, meus amigos, que isso já evita que você tenha que ficar gravando um monte de coisa. Porque o pronome relativo, ele é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Ele está aqui. Só que essa peça aqui, ela vai se encaixar numa peça que tem esse buraquinho para poder fazer esse quadrado. Não existe a possibilidade de você tentar inventar o uso de um relativo sem que ele possa. Então, essa não tem que ser a tua preocupação. A sua preocupação com o relativo não é voltada para existe a possibilidade ou não de usar o relativo A, B, C ou D. Não é isso. O que vai ser cobrado a respeito de pronome relativo, eu havia mencionado a vocês: regência e crase, referência, oração subordinada adjetiva. Porque pergunto a vocês uma coisa, por mais que eu não tenha explicado ainda, vê se o pronome relativo que, ele caberia aqui na segunda frase. Você usou o pronome relativo que. Agora vê se esse mesmo que você continuaria usando aqui. Eu posso chegar aqui e falar isso? Eu conheço o aluno que irmã passou no concurso. Eu posso fazer isso? Não posso. Ah, não é possível. O quê, Coloca o quê, Não pode? Não tem como. Se eu te perguntar, posso falar, eu conheço o aluno o qual irmã passou no concurso? Você vai dizer que não. Então eu te pergunto, qual é o relativo que poderia ser usado aqui? Pergunto a vocês, respondam. O relativo que poderia ser usado aqui, o quem não pode, o aluno quem irmã passou. O qual não pode, o aluno qual irmã passou. Eu não posso falar conheço o aluno onde irmã passou. Não tem como. Eu só poderia chegar aqui e falar isso. Eu conheço o aluno cuja irmã passou no concurso. Independente de você saber ou não se cabe, independente de você saber ou não como que pode ser usado o relativo cujo, você já teria certeza de que ele caberia aqui. Da mesma forma que você tem certeza de que aqui em cima ele não cabe. Eu não posso chegar aqui e falar, eu conheço o aluno cujo passou no concurso. Não tem como. Eu não posso pegar esse que e usar aqui. Eu conheço o aluno que irmã passou no concurso. Não existe essa possibilidade.
E é por esse motivo que eu volto a afirmar a vocês. Querem saber as preocupações de prova? Venham comigo que eu vou te deixar na cara do gol. Eu te garanto isso. Vai fazer prova, a gente vai estudar de uma forma muito objetiva e vocês vão arrebentar. Aí vem as perguntas do CESP. Olha que coisa linda. O cara chega aqui e olha assim. Eu conheço o aluno cuja irmã passou no concurso. Aí você repara que o cuja está no feminino e irmã está no feminino. Aí o que o CESP vai e te pergunta? O pronome relativo cuja foi empregado no gênero feminino porque está se referindo à irmã. Responde aí rápido, certo ou errado? O pronome relativo cuja está no feminino porque se refere à irmã, cuja irmã. Certo ou errado? Rapidinho, rapidinho. Fala comigo aqui, professor, fala comigo aqui. Só me diz assim, sim, sim, sim ou não? Rápido. Repetindo a pergunta. Pronome relativo cuja está no feminino porque se refere à irmã. Sim ou não? Sim, 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 sim. Parou? Parou? O que aconteceu? Você caiu na armadilha. Mas não é possível, pô, tá no feminino, pô, irmão, não interessa. Não interessa, filho. Eu já havia explicado a vocês antes, e eu já havia ditado para vocês isso, que todo e qualquer pronome relativo, ele tem a função de evitar a repetição de um termo citado anteriormente. Não existe chance alguma de um pronome relativo fazer referência a termo posterior. Pronome relativo sempre vai fazer referência a termos citados anteriormente. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Mas como é que eu chegaria a essa conclusão? Observe aqui a frase de cima. Eu chego e falo assim, eu conheço o aluno, ponto. A irmã do aluno passou no concurso. Vocês vão observar, David, calma. Vocês vão observar que o termo que está sendo repetido é aluno. Ou seja, eu vou evitar a repetição de um termo que já foi citado anteriormente, que é o aluno. Isso daqui não pode acontecer. Só que eu vou observar que este termo aqui, que está sendo repetido, ele tem valor possessivo. E a dica para você ratificar isso é trocar por dele. Por exemplo, quando eu falo assim, a irmã do aluno, equivale a falar a irmã dele. Quando eu substituo pela irmã dele, o que eu estou provando a vocês? Que ele tem valor de posse. Beleza. Então, eu vou evitar a repetição de um termo que tem valor possessivo. Ótimo. O único cara que faz isso é o pronome relativo cujo. Só que o cujo tem uma particularidade, que você vai anotar aí agora. Anota aí, por favor. Anota aí. O pronome relativo cujo, vírgula, embora concorde, coloca aí, pronome relativo cujo, vírgula, embora concorde com o substantivo posterior, vírgula, fará referência a um termo citado anteriormente. Fará referência a um termo citado anteriormente. E aí que está a jogada. Porque olha só, galera, presta atenção. Quando você pega o cujo, se aqui fosse irmão, aqui seria cujo. Só que aqui é irmã, feminino, então é cuja. Mas isso acontece porque o cuja tem obrigatoriedade de fazer a concordância com o termo posterior. No entanto, repare uma coisa, ó, a oração inteira, conheço o aluno, está aqui. A oração está aqui. Quando você pega a segunda oração, observe, irmã está aqui. Quem passou no concurso também está aqui em cima e embaixo. Quem sai para que o cuja possa entrar é o aluno. Então isso vai ratificar aquilo que eu acabei de falar. Que esse camarada está aqui, na verdade, se referindo ao aluno. Ou seja, ele foi usado para fazer referência ao termo anterior. David, calma.
Só uma pergunta. Calma, calma. Perguntinha só. Espera. Fala, o que você quer perguntar? Como é que isso cai em prova? Aí que entra a parada. Aí que entra a verdade. Quando a gente está lá, pegando uma questão dessa em prova, o que o SESP vai te perguntar? Ele vai te dar uma questão, usando uma frase que tem um relativo cuja, e fazer a seguinte afirmação. O cuja foi usado no gênero feminino devido à obrigatoriedade de concordar e de se referir ao termo citado posteriormente. E você vai marcar que está errado. E por que você marca que está errado? Porque o relativo cuja, na verdade ele não. Qualquer um pronome relativo, para você falar em referência, necessariamente a referência vai ser feita a um termo citado anteriormente. Então, o que o cuja faz com o termo posterior é a concordância. É por isso que aqui é feminino, aqui é feminino. Se aqui for plural, aqui vai ser plural. Aqui, a referência está sendo feita ao termo anterior. E como é que eu te provo isso? Fazendo com que você perceba o seguinte. Quem que na segunda oração sai para a entrada do cuja? Quem que saiu para o cuja entrar? Não foi aluno? Foi. Ou seja, eu evito a repetição de um termo anterior. Só que quando esse termo anterior apresentar valor possessivo, foi por isso que eu substituí por dele, a substituição só pode ser feita pelo pronome relativo cuja. Então toma cuidado com isso. O SESP ele costuma perguntar, ao empregar o cuja, se ele foi usado no gênero feminino, porque se refere ao termo posterior. Nunca. Nenhum relativo faz isso. Ele está no feminino porque ele concorda com o posterior. Mas concordância e referência são duas coisas completamente diferentes. Tamo junto? Beleza? Show de bola. Copia rapidinho pra gente continuar. Rápido, rápido, rápido. Todo mundo caiu nessa armadilha, eu vi lá. Eu caí. Calma, calma. Agora não erro mais. David, você pode dar só mais um exemplo? Sobre o quê? Sobre o cuja. Não posso. Rapidinho, professor. Eu vou... Espera um pouco. Não, mas eu quero agora. Cara, cala a boca. Cala a boca. Espera um pouco. Senhor. Só mais um exemplo. Eu prometo, é só mais um. Sim. Tem questão sobre isso? Claro. Claro. Olha só. Chega aqui e coloca a frase. Coloca aí, professor. Coloca aí. Tá. Encontrei o rapaz. Ponto. Aí eu vou e coloco assim. Gostamos da mãe do rapaz. Beleza. Aí eu venho aqui embaixo e falo isso. Encontrei. Que isso? Calma, garoto. David, prazer, tá? O prazer é todo meu. Que bom que você está aí. É a primeira vez que estou assistindo sua aula. Cara, que legal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vai ter brinde? Ai, caraca. Vem comigo. Olha pra cá, rapaziada. Sério, ó. Primeira oração. Encontrei o rapaz. Aí quando eu começo a segunda oração, que eu jogo assim, gostamos da mãe do rapaz. Você tem que ter a maldade de perceber que a repetição está sendo feita do substantivo rapaz. Eu já percebi isso, eu não caio mais nessa armadilha não, David. Sim. Então, beleza. Aí quando eu percebo que a repetição está sendo feita do substantivo rapaz, eu já estou ligado que eu vou usar o pronome relativo, porque a ideia é evitar a repetição de um termo que já foi citado anteriormente. Só que o problema é que esse termo que está aqui, ele pode ser substituído por dele. E daí eu falar isso, a mãe dele, gostamos da mãe dele. Para eu ratificar aqui que existe o valor possessivo. Ou seja, se é para evitar a repetição de um termo que tem valor de posse, o único pronome relativo que eu posso usar é o relativo cujo. Então eu chego aqui e falo, encontrei o rapaz cujo.
Só que o cuja concorda com o termo posterior. Então, vou falar aqui cuja mãe. No entanto, além de eu falar cuja mãe, eu vou ter que observar que o verbo gostar, ele rege a preposição de. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E daí o que eu vou falar? Encontrei o rapaz de cuja mãe gostamos. Aí quando eu falo de cuja mãe gostamos, é porque quem gosta, gosta de. E aí o cara foi e usou o cuja. Aí o SESC, malandramente, pega o aluno na boa. O que ele observa? Que esse cara está no feminino e fala para o aluno o seguinte: ele está no feminino porque se refere ao termo posterior. Aí o aluno olha feminino com feminino e acaba deixando de observar que ele está mencionando referência. E não pode falar isso. A referência não. A referência está sendo feita ao anterior. É a concordância que é feita ao termo citado posteriormente. Beleza, rapaziada? E por esse motivo, eu tenho a certeza de que vocês não vão dar mais esse mole, tá? Não confundam concordância com posterior, referência com anterior. E que, além disso, o pronome relativo cuja, isso eu acho que já é conhecimento de todos, ele não pode ser usado com artigo nem antes nem depois. Ou seja, também não é certo eu falar isso. Cuja a mãe. Nenhuma hipótese de usar artigo antes ou depois do cuja. Beleza? Daqui a pouco a gente faz uma questão sobre isso. Ó, mamata. Caiu alguma coisa sobre o relativo cuja. Ele vai querer montar esse tipo de armadilha. Forçar a você dizer que ele se refere ao posterior. Não pode fazer isso. Nenhum relativo se refere a termo posterior. Beleza? Copia aí, daqui a pouco eu vou mostrar uma questão para vocês sobre isso. Rapidinho, para a gente continuar. Fala mais o que pode me derrubar de pronome relativo. Eu vou falar. Espera. Aqui, ó. Se eu pegar a frase e falar assim: a matéria que estudamos ontem é difícil. Você vai observar que aqui eu tenho a presença de um verbo que ele não pede preposição. Porque quem estuda, estuda alguma coisa. Tranquilos. Ele não pediu preposição, a preposição não vai ser usada antes do relativo. No entanto, quando eu falar a matéria que fizemos referência, quem faz referência a. Então, quem faz referência a, ele pediu preposição. Logo, né, a preposição vai ter que ser usada aqui de forma obrigatória. David, o que foi? Calma. Por que em cima não tem, embaixo tem? Isso é mó sacanagem, pô. Tem hora que pode, tem hora que não pode. Não tem nada de sacanagem. Não tem nada de sacanagem. É a regência que determina. Se o estudar não pediu preposição, ele não tem preposição. Quem estuda, estuda alguma coisa. Mas quando eu vou usar a regência da palavra referência, referência pede a preposição a. E se a preposição a está sendo regida, ela tem que ser usada aqui obrigatoriamente. É por esse motivo que o certo é você falar a matéria a que fizemos referência. Porque quem faz referência a alguma coisa. Beleza, rapaziada? Tranquilos? É essa armadilha? Não, não é essa armadilha. Aí que tá o grande parada no negócio. Olha pra cá. Presta atenção aqui. Eu quero substituir o pronome relativo que pelo pronome relativo qual. Anota o BS aí rapidinho. Anota aí. O pronome relativo qual sempre será usado. O pronome relativo qual. Olha pra cá. O pronome relativo qual sempre será usado com artigo antes. Será sempre usado com artigo antes. Sempre será usado com artigo. Coloca só isso. Olha só. Vem comigo aqui. Vamos supor que eu substituísse aqui o pronome relativo que pelo pronome relativo qual. Aí eu iria chegar aqui e falar o seguinte. A matéria, aí vou usar artigo. Como a referência está sendo feita ao substantivo feminino, fala comigo. Eu vou ter que falar isso aqui. A matéria a qual estudamos. Beleza? A matéria a qual estudamos. Quem estuda, estuda alguma coisa, não pede preposição. O relativo qual tem que ter artigo. Como ele está se referindo ao substantivo feminino, o artigo vai ser a. Mas duas coisas são importantes. Primeiro é perceber que este a que aqui está não é o mesmo a da frase de baixo.
Porque embaixo eu tenho uma preposição que é regida por referência. No entanto, aqui em cima eu não tenho preposição. O verbo estudar é transitivo direto. E por que apareceu este a? Porque diante do pronome relativo qual eu tenho que ter artigo. Beleza? Aí eu chego aqui embaixo e substituo o relativo que pelo relativo qual. Eu vou usar também o artigo a, porque vai se referir à matéria. Este artigo já é obrigatório aparecer. Por que motivo? Porque o relativo qual tem que ter artigo. No entanto, quando eu analisar a primeira frase com a segunda, eu vou perceber que a diferença é que a palavra referência pediu preposição. E aí, por esse motivo, quando eu falo a matéria a qual fizemos referência, além do artigo, eu tenho preposição. E por esse motivo, aqui aparecerá o acento indicativo de crase. E aí você pergunta assim, David, e o que a banca vai me pedir a respeito disso? A banca vai lá e pede para que você substitua o a que pelo a qual. Só que essa substituição, ela só estará certa uma vez que você use o acento grave indicativo de crase. Coloca também antes do que, David? Coloca antes do que? Eu falei, não posso. Pô, não pode por quê? Pô, embaixo pode, pô, em cima não pode, pô, embaixo não. Não, para com isso. Preposição, eu tenho em cima e embaixo, que é da regência. Mas o que o relativo qual tem que o que não tem? Artigo. E para eu ter o acento indicativo de crase, eu preciso da fusão de dois ais. Esses dois ais aparecem presente aqui. Aí o SESP propõe a você a substituição do a que pelo a qual sem o acento indicativo de crase. O que aconteceu? Está errado. Sacanagem, David. Isso. Dá mais um exemplo. Parou. Para de copiar. Para de copiar. Para de copiar. Vem primeiro. Vem. Olha só. Quando eu falo assim, a novela vimos. Eu chego aqui e uso o relativo que. Beleza? Para de copiar, eu já vou deixar você copiar. A novela que vimos. Quem vê alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Lindo. Ele não rege preposição. Aí agora eu vou substituir aqui pelo pronome relativo qual. Só que o relativo qual tem que ter artigo. E aí eu vou chegar e vou falar o quê? A novela a qual vimos. Este a que está aqui, ele é somente um artigo. Coloca acento indicativo de crase, não pode. Mas fica tão bonitinho, não interessa, não pode. O verbo transitivo direto. Agora eu vou chegar e vou usar aqui. A novela que assistimos. Só que quando eu falar que assistimos, aí, meu parceiro, é o seguinte. O verbo assistir, ele é transitivo indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E aí o certo é falar o quê? A novela a que assistimos. Sendo assim, eu vou perceber que tem um a diante do que. Só que este a que está aqui é preposição. Porque diante do relativo que, eu não uso o artigo. Aí agora eu vou lá e substituo pelo relativo qual. Aí o que a banca propõe a você? Esta substituição. O a que ser substituído por a qual, sem usar o acento indicativo de crase. Se você fizer isso, está errado. Por que está errado? Porque tu sabes que diante do relativo qual existe artigo. E como o verbo assistir é transitivo indireto, ele vai reger também a preposição. E por esse motivo, a substituição só será adequada caso você coloque o acento grave indicativo de crase. Ok, rapaziada? Muito cuidado com isso. Vocês vão copiar, vão fazer, deixa eu ver quais são as questões. Calma aí. 1, 2, a 1 e a 2. Vocês têm 3 minutos. Rapidinho, tá? Copiem e façam a 1 e a 2. Rápido. Vai lá. Não pode errar, hein? Se errar, já sabe. Vamos lá, galera. Questão de número 1. Vem comigo. Vamos que vamos. Bom, todo mundo acertou. Mamata. Olha lá. Quem pode dizer se ela não apareceu? Se ela já não apareceu. O público lê, tal, ele foi e colocou aqui. Cuja secundariedade. O que o SESC perguntou para o aluno?
Pronome relativo sublinhado em, aí ele botou aqui o cuja, foi usado no gênero feminino. Certo. Aí depois ele vai e explica por quê. Isso se deve à obrigatoriedade que esse pronome tem de concordar e de se referir, questão errada, ao termo citado posteriormente. Errada. E por que a questão está errada? Pelo simples fato de ele afirmar que está se referindo ao termo posteriormente citado. Isso é uma armadilha que certamente muitos iriam cair antes da explicação, que a partir de agora você não cai mais. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. 2. A dedicação a que os autores, aos escritores se referiram, olha para cá. Quem se refere a. Este a que aqui está é uma preposição. Beleza? Aí ele vai e pede para que eu faça a substituição por a qual, sem prejuízo. Só que o problema é que a preposição está aqui porque o verbo referir-se pede. No entanto, além da preposição, eu também tenho o artigo para anteceder o pronome relativo qual. E é justamente por esse motivo que aqui só estaria certo se tivesse o acento grave indicativo de crase. Ou seja, como ele pediu para que eu substituísse sem o acento indicativo de crase, o que ele pediu que eu fizesse está errado. Beleza? Mais uma questão errada, mais uma questão de armadilha, que você não cai mais. Beleza, meu irmão? Vamos que vamos. Próximo perigo, que eu cheguei a comentar com alguns alunos na terça-feira. E os alunos novos, sejam bem-vindos e olhem para cá. Criou-se uma ideia, infelizmente, alguns optam por isso, de querer fazer com que o aluno descubra as coisas por macete, por regras, que na grande maioria das vezes essas regras serão furadas, serão erradas. E eu não gosto, não suporto explicar para o meu aluno assim. Ainda mais para quem tem o objetivo de prestar concursos para o SESC, nós sabemos aí que, voltando, vem a questão. Cuja, o cara foi e colocou o seguinte: notícia das obras daqueles homens, cuja influência e camaradagem, tal, aí ele vai e faz uma afirmação que isso foi usado no gênero feminino. Beleza. Depois ele vai dar a explicação. Aí olha o que ele explica. Isso se deve à obrigatoriedade que esse pronome tem de concordar e de se referir ao termo posteriormente citado. Essa questão está errada. E por que ela está errada? Porque ele fala em referência. E não pode. Por que motivo que não pode? Nenhum pronome relativo é usado para poder se referir a termo posterior. E a grande armadilha da questão foi exatamente por isso. Se por um acaso ele tivesse colocado que esse pronome tem de concordar, somente isso, concordar com o termo posterior, aí a questão estaria certa. Mas aí quando ele fala de concordar e de se referir, aí, meu parceiro, a questão passa a estar errada. Por esse motivo. Vocês entenderam, rapaziada? Tranquilos? Todo mundo acertou? Beleza. É uma armadilha que eu tenho certeza que muita gente cairia antes de a gente ter dado essa explicação. Quer passar no concurso, tem que saber quais são as armadilhas. Porque as questões comuns, todo mundo acerta. São as armadilhas que vão fazer a diferença. Beleza? Vamos que vamos. Aí eu venho aqui. Acerca da vida de Machado de Assis. Aí ele vai e pergunta se o a que pode ser substituído por a qual. Aí, o que acontece? Infelizmente, algumas pessoas explicam aos alunos o seguinte: quer saber se é pronome relativo? É só trocar o que por qual. Isso é uma coisa completamente irresponsável. Porque, na verdade, o que quer se criar é uma ideia para o aluno de que português pode ser feito por macete. De que o português vai ser feito por um monte de regras. Não é assim que se faz. Aluno tem que pensar, aluno tem que saber qual é o diferencial para a prova. Essa questão aqui é uma questão linda. É uma questão que muita gente cairia em armadilha. Você não cairá. Observe só. A dedicação a que os autores se referiram. Quem se refere a.
Este a que apareceu aqui, fala comigo, é uma preposição. Aí ele sugere que seja feita a substituição por a qual. E aqui eu tenho uma preposição que vai vir do referir-se. No entanto, ao usar o relativo qual, eu também tenho que ter artigo. E se eu tenho preposição mais artigo, eu tenho que ter o acento grave indicativo de crase, porque é isso que tem que acontecer. Ou seja, a substituição de a que por a qual, da forma que o examinador havia pedido, está errada. Ela só estaria certa se tivesse sido usado o acento grave indicativo de crase. Tamo junto? É essa parada. Beleza, rapaziada? Ótimo. Vamos que vamos.